Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais o Papo Espírita, uma produção quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde nós comentamos, analisamos os fatos do dia a dia sob a ótica da doutrina espírita e levamos também música e informação até você. Vamos iniciar, como de costume, fazendo uma oração. Agradecemos a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, a Jesus, governador espiritual do planeta, a Allan Kardec, mentor do nosso centro, e também a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que nos sustenta, nos auxilia neste trabalho, dizendo a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E o nosso programa de hoje tem como foco, como ideia, análise a respeito da COP27. A COP27 aconteceu no Egito e estiveram presentes 197 países que concluíram no domingo, dia 21, depois de 36 horas de negociações, um acordo. A Conferência Climática da ONU adotou dois textos principais, uma declaração final e uma resolução sobre a criação de um novo fundo para ajudar os países em desenvolvimento a responder às perdas e danos causados pelas mudanças climáticas. Por outro lado, não houve avanço em relação à redução das emissões previstas no Acordo de Paris. E a declaração final da COP27 salienta a necessidade urgente de reduções imediatas, profundas, oportunas e sustentadas das emissões globais dos gases do efeito estufa, que causam a mudança climática. Enquanto nós aguardamos os países fazerem a sua lição de casa, vamos dizer assim, cada um de nós pode fazer. Porque o acordo da COP27 reafirma o objetivo do Acordo de Paris de conter o aumento da temperatura média do planeta abaixo de 2 graus centígrados em relação aos níveis do período pré-industrial e continuar os esforços para limitar a alta da temperatura a 1,5 graus. Na nossa visão, não conseguiremos alcançar esta meta de limitar a temperatura a 1,5 graus centígrados. Então, é importante trabalharmos para que o aumento da temperatura fique abaixo de 2 graus centígrados. Enquanto nós esperamos que os países sentem, conversem, cheguem a uma conclusão, é claro que cada um de nós pode fazer a sua parte. E pelo que se percebe, o brasileiro já está bem mais consciente a respeito das mudanças climáticas e uma pesquisa feita pela CNI, Confederação Nacional das Indústrias, mostra que 74% dos brasileiros se dizem consumidores ambientalmente conscientes. Das pouco mais de 2.000 pessoas ouvidas, 30% dizem que sempre adotam esse hábito e 44% afirmam que às vezes o fazem. Então, isso significa, na pesquisa Retratos da Sociedade, Hábitos Sustentáveis, que o Brasil já está com uma percepção diferenciada em relação aos hábitos ambientalmente sustentáveis. 32% adotam hábitos sustentáveis. Então, com certeza, eu acredito que, principalmente, os espíritas e aqueles que são adeptos ao espiritualismo que nos acompanham no Papo Espírita, estão enquadrados dentro desta
categoria. E é interessante porque o levantamento também mostra a diferença que em 2019 apenas 19% verificavam a informação do que aquilo que compravam era realmente sustentável. E agora nós já temos, então, 32%. Houve um aumento de mais de 50%. Então, isso é importante, porque nós precisamos ser ambientalmente conscientes, e à medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos também mudando aqueles que estão à nossa volta. E uma coisa importante que a gente percebe nos dias de hoje é que os nossos jovens já estão aprendendo a respeito da consciência ambiental nas escolas e são educadores. Nós sempre pensamos que nós somos educadores dos jovens, mas nós precisamos muito aprender com os nossos jovens, porque eles já são têm um pouco mais de consciência ambiental. E você deve estar se perguntando, mas por que o Feijão está falando a respeito da COP27? Porque espiritismo e ecologia são duas ciências afins, que sugerem uma abordagem sistêmica da realidade, as quais ainda não foram devidamente compreendidas e aceitas. É importante a gente lembrar que a ciência da ecologia, ela foi criada em 1866, ou seja, 9 anos após Allan Kardec nos trazer a primeira obra da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Então, para vocês verem a similaridade, a semelhança que existe entre espiritismo e ecologia é uma especialidade da biologia, que estuda o meio ambiente e os seres vivos que vivem nele, ou seja, é um estudo científico da distribuição, da abundância dos seres vivos e das interações que determinam a sua distribuição. Quem a criou foi o cientista alemão Ernst Haeckel, em 1866, como eu disse, para designar a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente. Voltando para a doutrina espírita, a definição que Allan Kardec nos dá em 1857, quando lança o Livro dos Espíritos, que o Espiritismo também é uma ciência, que estuda a origem, o destino, bem como as relações dos espíritos com o mundo corporal. Eu sempre digo, vocês que me acompanham, que o Espiritismo é um grande guarda-chuva, que abrange todas as ciências e as relações dos espíritos com o mundo corporal. Então, é importante a gente lembrar a respeito do que está acontecendo no planeta. Os efeitos que nós já estamos percebendo das mudanças climáticas são catástrofes, a destruição. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona a respeito da destruição necessária e da destruição abusiva. Por quê? No Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós temos as leis morais. E uma das leis é a de destruição. E Kardec questionou na pergunta número 738 se é da natureza a destruição. A resposta dos Espíritos é preciso que tudo se destrua para se renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, nós percebemos que aqui há a necessidade de destruição. E tem um axioma que diz: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É um pensamento, é uma colocação que está completamente em linha com a doutrina dos espíritos. Mas aí Kardec pergunta um pouco mais. E Kardec foi indo dialeticamente, indo do mais simples para o mais complexo nas suas questões. E ele pergunta, na 734, se em seu estado atual tem o homem o direito ilimitado da destruição sobre os animais? E aí a resposta é: tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento, a sua segurança,
O abuso jamais constitui direito. Então, nós temos o direito de destruição sobre os animais, por exemplo, de comer carne de boi, carne de porco, carne de frango, mas isso está subordinado à necessidade. Por exemplo, o desperdício. Você compra, faz 1 quilo de frango com alguma coisa, frango com arroz, com algum outro, e come, sobra, e o que você faz com as sobras? Você reaproveita? Não. Você joga fora, então estamos entrando aqui na destruição abusiva. E Kardec vai mais em frente ainda. Que se deve pensar na destruição quando ultrapassa o limite das necessidades e a segurança traz? E ele pergunta, a caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Aí os espíritos dizem que é a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação das suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Por exemplo, a caça esportiva. Estaria de acordo com a lei de Deus? Na nossa visão, acreditamos que não. E também, Kardec, dentro da própria lei de destruição, questiona a respeito dos flagelos destruidores. Vamos ver. Tivemos aqui em Santa Catarina, em 2004, o furacão Catarina. Nós vemos, muitas vezes aqui no Brasil, enchentes, tempestades. Tivemos até ciclones passando aqui por Santa Catarina. E Kardec questiona. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta é: para fazê-los progredir mais depressa. Já dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem degraus na escala do aperfeiçoamento. Então, muitas vezes, estes flagelos destruidores, eles servem também para que a gente seja um pouco mais fraterno. Porque sempre quando tem uma enchente, um ciclone, um furacão, alguma coisa, o que acontece? As pessoas se unem para auxiliar as vítimas. Então, nós percebemos aqui que há um equilíbrio na natureza. Infelizmente, o homem está fazendo o quê? Está desequilibrando a natureza, tanto que a gente percebe que hoje em dia nós estamos tirando do planeta Terra, que é o dia da sobrecarga, mais do que o planeta Terra consegue nos repor. Então, vai chegar um dia que vai faltar planeta para a nossa sobrevivência. Mas, como a gente percebe que está havendo uma conscientização maior, nós vamos começar a trabalhar com mais equilíbrio. E Kardec também pergunta a respeito disso, a respeito do necessário e do supérfluo. Kardec pergunta, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é sábio conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e às suas próprias custas. E aí Kardec ainda pergunta, mediante a organização física que nós temos, Deus não traçou a natureza do limite das nossas necessidades? Sim. E a resposta dos espíritos. O homem é insaciável. Por meio da organização, a natureza lhe traçou o limite da necessidade, porém, os vícios lhe alteram a constituição e criam necessidades que não são reais. Então, nós vemos o quê? Que nós deveríamos nos equilibrar no necessário. Só que a propaganda nos pede que adquiramos cada vez mais o supérfluo. Por exemplo, todo ano são lançadas novas atualizações dos telefones celulares. E tem gente que todo ano troca de celular, que é para ter um celular de última geração. E muitas vezes não percebe que aquele celular que já tem 1 ano, ele pode ainda durar 2 anos, 3 anos utilizando. Então, nós estaríamos aí fazendo o quê? Economizando o nosso planeta para deixá-lo para as futuras gerações. Porque o homem, infelizmente, em virtude dos seus vícios, e os dois principais são o egoísmo
nós pensemos em nós em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, só para depois começar a pensar nos outros. Então, esse é o egoísmo e o orgulho que nós vamos ter que retirar de dentro do nosso coração, porque é fácil a gente identificar o egoísmo e o orgulho nas outras pessoas, não é? Claro, porque nós temos dentro da nossa consciência os parâmetros do que é egoísmo, do que é orgulho. Porque quando Deus nos criou o homem, ou o ser humano, simples e ignorante, isto é, sem conhecimento. O princípio espiritual, que éramos nós, estagiou nos reinos mineral, vegetal, animal, e quando chegamos no reino nominal, nós adquirimos a consciência, a capacidade de tomar decisões. Só que essa capacidade de tomar decisões vem junto com o quê? Vem junto com a responsabilidade. Então, quando a gente analisa estes espíritos que são os maiores destruidores do planeta, os maiores poluidores, é claro que mais dia menos dia, eles vão ser alcançados por o quê? Pela justiça divina e vão ter que corrigir seus erros. Então a gente percebe que hoje um grande desmatador, um grande poluidor, provavelmente, numa próxima encarnação, virá fazendo o quê? Defendendo o meio ambiente, que é para repor ao meio ambiente tudo aquilo que ele retirou numa encarnação passada. Então é interessante a gente procurar compreender todos os fatos, tudo aquilo que acontece em torno do planeta, para linkar com a vida espiritual, porque a gente sabe que com a reencarnação nós vamos e voltamos. Não é a primeira vez que nós estamos reencarnados aqui no planeta. Eu sempre digo que, para nós que moramos aqui no Brasil, é um privilégio, porque já imaginaram se estivéssemos encarnados lá no chifre da África, passando por toda a dificuldade, doença, para aquilo que passam os africanos? Se estivéssemos encarnados na Ucrânia, na atualidade, estivéssemos lá, o quanto nós não estaríamos sofrendo. Então, a nossa reencarnação aqui no Brasil, uma bênção. Então, vamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Então, já que nós estamos falando em COP27, em ecologia, em meio ambiente, espiritismo, nós vamos levar aqui a nossa recomendação de livro. E o livro que eu recomendo é Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro. Para quem não conhece, André Trigueiro, ele é jornalista da Rede Globo, ele é o apresentador do programa Cidade de Soluções, sendo alguém que tem um bom conhecimento a respeito do meio ambiente, e atualmente também ele é um dos comentaristas da Globo News. E também é espírita. Então, o seu livro Espiritismo e Ecologia já está na sua segunda edição revisada, e ele é um livro que não economiza referências às pesquisas bibliográficas, que normalmente nós estamos vivendo num período em que a opinião pessoal vale mais do que a ciência. Nós estamos vivendo, que eu diria hoje, na época do achismo. Eu acho e ponto final. Só que, para que a gente possa ter uma opinião realmente abalizada, nós temos que nos pesquisar referências bibliográficas, ou seja, o que alguém já escreveu. Então, o livro não economiza referências e pesquisas bibliográficas, espíritas e não espíritas, e criam um pensamento bastante interessante que consegue unir a ecologia e também o espiritismo. E as referências que o André Trigueiro coloca são, só para vocês terem uma base, Allan Kardec, com toda a codificação, ou seja, os 5 livros mais a Revista Espírita, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Hernani Santana, Jorge André, Vladimir Sanches, e é claro que os espíritos Emmanuel, André Luiz, Espírito Áureo e também Espírito Joana de Ângeles. E aí nós percebemos que realmente
Eu já adquiri, já li o livro, é extremamente interessante, é importante para a gente ter uma compreensão destas duas ciências afins, e além da bibliografia espírita, ele traz também pessoas como Jared Diamond, John Elkington, Fábio Feldman e James Lovelock, que são cientistas que estudam a ecologia. Então, o resultado é surpreendente pela abrangência e a conexão entre as duas áreas. E aí nós vamos descobrir que existe de comum entre poluição, psicosfera. É interessante a leitura do livro. E eu vou falar rapidamente a respeito dos capítulos. Por exemplo, no início ele fala do espiritismo em frase de efeito, nos traz os sinais de alerta que o mundo vem trazendo, traça um parâmetro entre espiritismo e ecologia, analisa o início dessas duas ciências lá no século XIX, também ele faz uma análise de Kardec e Haeckel, fala de algo que muitas vezes a gente esquece, que é a ciência espírita. Porque muitas vezes todos aqueles que chegam até a doutrina espírita, eles vêm através da dor, pelo sofrimento, e invariavelmente em busca de notícias dos entes queridos que já estão na pátria espiritual. Então, apegam-se principalmente ao lado moral, que é extremamente importante, porque quando falamos em religião espírita, nós estamos dizendo que a religião espírita é a colocação em prática da moral que o Cristo nos trouxe há 2000 anos atrás. Esse é o sentido religioso do espiritismo, ou seja, a ligação do espírito com Jesus e depois ligação com Deus. E o espiritismo é uma ciência. Falei lá no início, lembra da definição do espiritismo? A ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem com as suas relações com o mundo corporal, é uma ciência nova. E agora a gente percebe que a ciência está começando a implementar os conceitos da doutrina espírita. Um exemplo é a psiquiatria. A psiquiatria hoje, no seu catálogo de doenças, tem um item que fala da influência dos espíritos, ou seja, da obsessão. Que a influência positiva todos nós sentimos. Que cada um de nós tem um espírito protetor, as nossas cidades têm um espírito protetor, nossos estados, nossos países, e acima de todos está Jesus, que coordena a evolução do planeta. Então, a própria psiquiatria já vem aceitando que o espírito sobreviva à morte e que possa influenciar aqueles que ficaram aqui no planeta. E depois ele vai falando, ele analisa também a lei de destruição, ele fala em poluição e psicosfera, é um assunto extremamente interessante, porque nós ainda não nos apercebemos da importância dos nossos pensamentos. Aquilo que nós pensamos também é importante, que cria uma aura em torno de nós. Se os pensamentos são bons, nós vamos criar uma aura positiva em torno de nós. Se os nossos pensamentos são maus, nós vamos criar uma aura negativa em torno de nós e vamos fazer o quê? Vamos atrair espíritos de acordo com o nosso pensamento. Então, isso é a psicosfera. A psicosfera do planeta ainda é uma psicosfera triste, problemática, porque todos nós ainda não aprendemos que devemos pensar o bem, pensar positivamente. Então, à medida que nós vai havendo essa mudança no nosso pensamento, a psicosfera do planeta vai melhorando também. O que mais que ele fala? A respeito do consumo consciente, nós estamos lá no necessário e o supérfluo, fala a respeito da mídia, da importância da mídia em levar as pessoas conceitos sobre ecologia. Enfim, é um livro extremamente interessante para que possamos compreender que o homem não é o senhor do meio ambiente. Não. É porque, antigamente, o pensamento filosófico colocava o homem como acima de toda a criação, o senhor da criação. E colocava também que a Terra era o único planeta habitado no universo. Agora a gente já percebe
existem outros planetas com possibilidade de manter a vida, com atmosfera semelhante à da Terra, e que diariamente a gente está percebendo sinais de que o universo tem outros espíritos habitando, ou seja, através dos discos voadores, dos fenômenos não explicados. Quem lembra, aconteceu há cerca de 2, 3 semanas, avistamento de OVNIs aqui em Santa Catarina, e aconteceu também avistamento de OVNIs em Porto Alegre. Vai chegar um dia em que nós vamos entrar em contato com estes espíritos que vieram de outros planetas e querem nos ajudar, nos auxiliar. Nós, para a gente receber ajuda, a gente precisa estar em condições. E uma das condições principais, o que é? É nós estarmos em paz conosco mesmo e em paz com o planeta e com as demais pessoas que vivem no planeta. Um exemplo, o Brasil saiu de uma eleição dividida ao meio. O que nós precisamos fazer? Precisamos achar uma maneira de reunificar o país novamente. Então, depois de falarmos a respeito de ecologia, vamos ao nosso momento musical com o Marcos Viana com a canção Perdão. Me deixa ouvir uma canção que fale de perdão. Eu sinto muito, vem me perdoa, porque eu te amo e te agradeço. Você sente muito, eu sei, e eu te perdoo. E diz que me ama e agradece. Quando a luz do céu vier te visitar numa canção, deixa o coração se abrir e libertar, deixa voar. Tanto passarinho preso a esperar a luz do sol. Essa é a hora de você se perdoar e dizer que sente muito, que se perdoa, diz que se ama e agradece. Toda dor da terra um dia vai passar. Promessas do céu são pra gente guardar. Dividir. Linda música, não é? E uma das coisas mais difíceis na nossa atual existência, na nossa atual encarnação, é perdoar, mas é um processo. Se no primeiro momento já não tivermos ódio, raiva, já estamos a caminho de nos transformar em pessoas melhores. Vamos dar uma analisada agora nos fatos que aconteceram na história do Espiritismo.
Em 1950, em Londres, na Inglaterra, o Psychic News publica notícia que a Câmara dos Comuns sobre um projeto de lei anulando as leis que vigoravam desde 1730 sobre feitiçaria e desde 1824 sobre as predições. Eram proibidos. A feitiçaria era motivo de alguém ser morto na fogueira. Dia 2 de dezembro de 1865, desencarna Didier, em Paris, livreiro e editor. Ele foi o responsável pela primeira edição do Livro dos Espíritos. Foi ele que decidiu lançar as obras de Allan Kardec. Dia 4 de dezembro de 1935, desencarna Charles Richer, cientista e pesquisador dos fenômenos espíritas. Foi Prêmio Nobel da Medicina e de Fisiologia, e pai da metapsíquica, defensor do espiritismo. Então, nós percebemos que, depois que Allan Kardec lança a doutrina espírita, claro que era necessário que a comprovação da existência dos espíritos. Por isso que houveram muitos médiuns de efeitos físicos, ou seja, para que os espíritos se materializassem para poderem serem tocados, medidos e fotografados. Aqueles que não acreditam nos espíritos é só ir em busca da bibliografia a respeito das materializações, que está ali a comprovação. Olha só, em 6 de dezembro de 1823, ou seja, Kardec tinha 19 anos, é lançada na França Curso Prático de Teoria de Aritmética, primeiro livro do professor Rivail, que Allan Kardec dividiu a sua vida em duas partes. Na primeira, Hipólito de Leon Rivail foi pedagogo, professor na França, com várias obras lançadas. Na segunda, com o pseudônimo de Allan Kardec, ele codifica a doutrina espírita. Dia 7 de novembro de 1857, é fundado o Instituto de Cultura Espírita do Brasil por Deolindo Amorim, na cidade do Rio de Janeiro. Interessante nós lermos e analisarmos as obras do Deolindo Amorim, que é um escritor espírita que merece ser estudado e meditado. E, no dia 10 de dezembro de 1944, é fundada a Cruzada dos Militares Espíritas. Na cidade do Rio de Janeiro, é decidida para divulgar a doutrina espírita nas corporações militares. Claro que naquela época não havia internet, as comunicações eram mais difíceis, então a espiritualidade utilizava, por exemplo, os militares espíritas para divulgar a doutrina, utilizava o Banco do Brasil, aquilo que ele tinha à mão para poder divulgar a doutrina espírita. É importante a gente compreender os fatos que aconteceram para entender um pouco mais a respeito da história da divulgação da doutrina espírita. Amigo e seguidor, o nosso tempo se esgota. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos e vamos encerrar fazendo uma oração. Agora agradecendo a Deus, a Jesus, a Allan Kardec, aos mentores do Centro Espírita Allan Kardec, por essa oportunidade de estarmos juntos, procurando compreender um pouco mais, não só a doutrina espírita, mas compreender um pouco mais a nossa função no planeta e compreender um pouco mais a nossa procura da felicidade e aumentando a nossa certeza, a nossa fé, que Deus tem para nós um destino feliz. Só que essa conquista depende de nós arregaçarmos as mangas e procurarmos colocar em prática a moral do Mestre Jesus a partir do conhecimento da doutrina espírita. Então, agradecemos com a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Obrigado a todos pela companhia e até o próximo Papo Espírita. Um beijo no coração e até lá, então.